Agora, a favor da menor, também, 18 para 16? Olha, eu acho contraproducente. Por que eu acho contraproducente? Inclusive, nós temos um grupo de estudo que isso foi debatido. Vamos apresentar uma emenda para reduzir a menoridade penal. Eu falei, olha, não vejo por que fazer isso. Primeiro de tudo, que a gente está com dificuldade para encarcerar os maiores. Duvido que encarcerem pessoas de 16 anos. Né? Então, existe grande possibilidade dessa emenda ser considerada inconstitucional. Então, é melhor a gente fazer alterações no próprio ECA, mudando determinados artigos, tornando determinados artigos mais rigorosos, do que reduzir a maioridade penal. E os nossos presídios também, por exemplo, dando um exemplo, El Salvador. O presidente lá, o ditador, né? Tá tudo bem. Construiu um grande presídio, prendeu 65 mil e baixou bem o nível de criminalidade. É a favor? Assim, Olha só, o Brasil, as pessoas dizem, isso é falado, até alguns colegas meus, magistrados, eles têm uma visão romântica, muito romântica disso. Né? Que eles dizem... Garantista. Garantista, que nós encarceramos demais, que o Brasil tem muitos presos. Você sabe quantos presos em regime fechado existem no Brasil hoje em dia? As pessoas falam em 700 mil, 800 mil, não são. São 315 mil. Regime fechado. Porque os outros presos, eles estão ou em regime semiaberto ou em regime aberto. Regime semiaberto ou regime aberto, hoje em dia, no Brasil, significa você ficar em casa com tornozeleira eletrônica. Entendeu? Então, você tem, hoje em dia, 315 mil presos em regime fechado no Brasil. Sabe quantos presos em regime fechado nos Estados Unidos, que tem uma população de 300 milhões maior de pessoas? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então, ele tem 100 milhões de pessoas mais do que o Brasil. Eles têm 2.900.000 presos em regime fechado. Nossa, bem maior, né? Bem maior. Então, eu acredito, por exemplo, que se nós tivéssemos realmente 800 mil presos em regime fechado, já melhoraria bastante. E aí, como fazer isso? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que construir presídio. E foi vendida ainda a ideia para os empresários brasileiros, que muitos compraram essa noção, de que construir presídio na realidade, é jogar dinheiro fora, que é melhor uma política de desencarceramento, que traz prejuízo para o Estado. Só que o prejuízo para a atividade econômica da criminalidade é muitas vezes maior, muitas vezes superior. Existe um estudo de que o Brasil perde por ano $1 bilhão por causa da criminalidade. Você vê empresas no Rio de Janeiro quebrando, mudando de lugar. Por que elas estão quebrando e mudando de lugar? Porque elas têm que pagar proteção para a milícia. Elas têm que pagar proteção para o tráfico de drogas. Que estão tomando territórios e, quando eles tomam territórios, ali vira, como eu falei, ali vira outro país. E como vira outro país, eles cobram o quê? Proteção, que nada mais é do que o imposto da criminalidade. Então, o que a meu ver, melhor para a sociedade é você gastar dinheiro em construção de presídio. Perfeito. Construção de presídio, retomar os territórios, e para você fazer tudo isso, você tem que tornar a legislação penal mais rigorosa. Não com penas maiores, mas com penas que tenham a sua execução mais rigorosa. Ou seja, você não pode fazer uma progressão de regime com 1/6 de pena em crime grave. Sem dúvida. Ou seja, é um incentivo, né? É um incentivo. Hoje em dia, se você... vamos dizer que você pratique um roubo à mão armada. Você vai receber uma pena de 5 anos e 6 meses. Né? Ou talvez um pouquinho mais, 6 anos. Vamos dizer que você recebeu a pena de 6 anos. Sabe quanto tempo que você vai ficar preso? 2.
2 anos. 1/6, é 1 ano. Passa rápido. É 1 ano. Né? Ou seja, vão cometer crime de novo. É. Sou a favor da audiência de custódia, porque tentaram fazer com que isso diminua. Pois é, a audiência de custódia, superlotação. Ela tem um problema que, a meu ver, foi causado pela legislação também. Então você tinha, no regime do Código de Processo Penal de 41, que o juiz poderia decretar a prisão preventiva nos crimes dolosos com pena superior a 2 anos. Então, se o juiz entendesse que aquele preso era perigoso, se a pena fosse maior que 2 anos, o crime doloso ele poderia decretar a prisão preventiva. Aí, em 2009, eles alteraram essa norma e passaram a prever o seguinte: o juiz só pode decretar a prisão em crimes com pena superior a 4 anos. Então, você dobrou a pena mínima. Crimes dolosos. Se o crime tiver pena igual ou inferior a 4 anos, o juiz só vai poder decretar a prisão se a pessoa for reincidente. O que significa ser reincidente? Significa o seguinte: você ser condenado por sentença transitada em julgado, ou seja, depois de todos os recursos, e aí você comete um outro crime. E aí o que passou a acontecer a partir dessa mudança da legislação? Pessoas que cometem crimes com pena máxima até 4 anos, por exemplo, furto simples, ela é presa em flagrante, vai para a audiência de custódia. E é liberado. E é liberada por quê? Porque o juiz não pode decretar prisão. O juiz está impedido de decretar a prisão. Se ele decretar a prisão, ele responde por crime de abuso de autoridade. E nem se ele tiver passagens de 35. Pois é, aí o que acontece? O que eu já peguei? Eu já peguei pessoas com 80 anotações na sua folha penal. Isso. Mas sem nenhum tipo de condenação, porque ele é liberado na audiência de custódia e não consegue ser citado, o processo dele fica suspenso. E aí, o que acontece? Ele tem 80 anotações na folha penal, mas se ele for preso por um furto simples com pena até 4 anos, o juiz simplesmente não pode decretar a prisão dele. Mas tá errado. Então é a porta giratória. Ele é preso em flagrante pela polícia e no dia seguinte ele está de volta no mesmo lugar praticando o mesmo crime.